Bem, então, eu não sei, nem todos são colegas, né, da Brasileira. Eu sou Sônia Bromberg, né, psicanalista da Sociedade da Brasileira. Então, quero dar boa noite a todos e todas, colegas, amigos, amantes de cinema. Em especial, boa noite, Mariana. Suzane Galego, que bom revê-los. Que bom vê-los aqui depois desse interregno, né? Nós retomamos hoje essa nossa tão cara e já consagrada atividade da SBPJ, desde a sua criação na década de 80, pela paixão cinéfila do Galego, que é ex-vice-diretor do site abalizado criticosdecinema.com. Infelizmente, ainda não será dessa vez que desfrutaremos do escurinho do nosso auditório, Cafezinho do ali. papo e cafezinho com biscoito. Mas cá estamos, animados para pensar e conversar sobre a nossa escolha desse mês. Suzana e eu, mais Suzana, que deu essa ideia boa, ainda dentro da temática proposta pelo Conselho Científico em torno da questão das sexualidades migrantes, não binárias, questões de gênero, identitárias, enfim, né? Se em abril o filme Uma Mulher Fantástica, que passamos e debatemos aqui, propiciou interessantes reflexões sobre sexualidade trans, desejo e preconceito, o filme escolhido desse mês, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, traz uma perspectiva sensível, muito sensível, sobre as dúvidas, ambivalências e angústias do adolescer. E um movimento imperioso de libertação e autonomia para a descoberta da sexualidade e escolhas amorosas. Conhecido pelas narrativas LGBTQIA+, no cinema e TV, o diretor Daniel Ribeiro diz que ele faz cinema para trazer histórias mais inclusivas e universais e usa o cinema para refletir sobre liberdade sexual. Esse aqui é o primeiro longa-metragem desse jovem diretor de 40 anos, né? Ele é montador também, ele é paulista, ele também produziu e roteirizou esse filme. Esse filme é do início de 2014, quando estreou e é estrelado por Guilherme Lobo, que faz o Léo, e ele não é cego, esse ator. O Fábio Aldi, que faz Gabriel, e Tess Amorim, a amiga Giovana, fiel amiga. Tá? O Daniel se baseou no seu filme anterior, era um curta, bem curta, de 4 anos antes. E interessante, repare o título, né, que o nome desse curta era Eu Não Quero Voltar Sozinho, o oposto. Com os mesmos atores, não como uma... Ele quis fazer, então, esse agora que a gente viu, não como uma continuidade do curta, mas uma narrativa diferente para a mesma história. De início, ele teria o título de Todas as Coisas Mais Simples, mas aí logo ele achou que isso era uma coisa muito genérico, desconectado do tema do curta anterior, e daí muita discussão no grupo e tal. Eles mudaram o título para levar em conta as mudanças que ocorreram no filme, né, nesse filme atual em relação ao anterior, quanto os conflitos do Leonardo. E aí ficou esse título, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é muito apropriado, né? Bem, o filme venceu o prêmio FIPRESS, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. No mesmo ano foi escolhido pelo Ministério da Cultura, nosso, em 14 ainda vigorava, né? Entre 18 longas brasileiros para representar o Brasil na competição do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2015, mas não ficou entre os finalistas. No ano seguinte, ele então concorreu na categoria de melhor lançamento limitado, na 26ª edição dos GLAAD Awards, que é considerado um dos prêmios mais importantes do mundo atribuído à comunidade LGBT. Com isso, o filme então estreou em mais de 30 salas de 18 cidades brasileiras, com um público de mais de 33 mil espectadores, uma coisa assim fantástica, né? Tornando-se o 5º filme mais visto da semana, uma arrecadação de 421 mil reais. Em outros países também fez sucesso, né, numa escala internacional. Ele teve uma bilheteria do longa, ao longo de 2014, somava cerca, pasme, de $1 milhão. Uma coisa, né?
A produção do Daniel Ribeiro não é extensa, a produção dele, né? Tanto como diretor e montador, roteirista. Ele fez um curta que chama Café com Leite, de 2007, né? Que foi premiado no Festival de Berlim e premiado no Brasil. A trilha musical do filme merece destaque, com hits nacionais e internacionais. André, projeta aí, por favor, a figura na tela, se der, com a lista dos... Vamos ver se funciona. Oh, funcionou. Precisa aumentar. Será que dá? Vocês conseguem ler, não, né? Tem Belle Sebastian, There's Too Much Love, tem o Franz Schubert, tem Let's Go In com David Bowie, Start a War, bom, enfim, né? E Marcelo Camelo e Mali Magalhães, Janta, Tata Aeroplano, enfim, só para vocês terem uma ideia, assim, que foi, eu achei uma trilha bem, bem legal, bem simpática. Obrigada, André. Bom, o filme é certamente, ele é simples nas pretensões artísticas, né? Claro que Mariana e Suzana vão falar bem, os diálogos, sim, bem naturais, né? Assim, enfim, acho que de acordo com aquele grupo representado, mas ele consegue fazer um belo retrato, né, dos afetos entre os garotos, entre os pais e filhos, entre amigos, né, amiga e amigo, né? Ali, e que é engraçado, né, que o Léo, ele sofre bullying mais pela situação da cegueira do que por qualquer outra coisa, que as brincadeiras de mau gosto daqueles meninos, né, não chegam perto do que os homossexuais sofrem, né, aqui no Brasil e fora, né, do sadismo e violência que sofrem. Né? Então, foi até uma coisa bem... até ele levava com tranquilidade. Né? A homossexualidade não é usada para denunciar a intolerância social, lá, ou mesmo religiosa. Era uma parte dos dilemas, né, da vida dos dois protagonistas. Assim como a dependência, né, do Léo, a insegurança. Né? Em algum momento, a gente talvez questione por que é uma pouca contundência, assim, né, que não é um filme bandeira, né, não traz polêmica, mas essa delicadeza aí não diminui a força narrativa. Né? Eles são apresentados esses dilemas universais dessa faixa etária, ciúme, timidez, insegurança, né? E a sexualidade está lá, né? Como fundo é um paralelo, algo paralelo, sem o peso do racismo e da violência, né? Como a gente conhece assim na situação vigente. É verdade que o filme ganha peso justamente porque ele não levanta bandeira e mostra-se um retrato simples, honesto e delicado da vida dos personagens. E é tocante, né? De uma maneira simples, achei muito tocante, sem apelar para o melodrama, por exemplo, da questão da cegueira, né? Congênita, tratada assim com muita naturalidade, mesmo com aquela super preocupação da mãe, quem não, né? Quem não? Então, retratando a sutil descoberta da sexualidade do adolescente cego, que o diretor refuta a mesmice, né? Que costuma ser assim, aparecer nesses temas, destacando que o amor floresce naturalmente em Leonardo, não pela atração física, mas sim pela afinidade inexplicável que ele sente por Gabriel. É uma coisa que, como é aquilo, né? O amor acontece. Né? Então, para ilustrar o nosso tema, eu queria assim, ousar pedir licença para apresentar uma graça de um clipe pequeno, de menos de 4 minutos. Tá, André? Por favor, você pode passar o vídeo? Se puder aumentar a tela, né? Obrigada. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's believe
Obrigada, André. Bem, então esse clipe de menos de 4 minutos da banda francesa Holy Sis, The Light, Bom. de 2014, é muito emocionante no final. Olha. Pessoas dizem que choram. De 2014, com a música cuja letra e voz é da atriz francesa Cécile Crochon, de 40 anos. Ela é meio-irmã do ator Vincent Cassel, nosso conhecido. E foi dirigido esse clipe por Benoît Petré, que nos convida a abrir os olhos, falando em cegueira, abrir os olhos, uma criança trans não tendo medo do que é, se assume desde cedo, usa vestido, inclusive para ir à escola, enfrenta preconceitos, os meninos, os colegas, inclusive seu pai. The Light, a luz, mostra que podemos enxergar além, acreditar em nós mesmos, podemos mudar como pai. Se pode dizer e acreditar que as pessoas têm luz. O final do clipe é bem emocionante, pois apesar de ainda termos preconceitos, né, conceitos arraigados dentro de nós, podemos vir a aceitar as pessoas como são. E o amor, sempre ele, pode nos ensinar tudo, né? Freud já dizia, o amor cura, né? André, bota aí só a letra, só rapidinho para ficar no fundo a letra da música em inglês, que é cantada, né, por ela, que fala em luz. Não, não é essa aqui, mas não dá para ler, né? The Light. Bem, então fala de. Pode ficar aí um instante enquanto eu termino. Bom, enquanto está aí a letra, se vocês conseguem ler, dá para aumentar mais, André? Não, né? Eu devia ter escrito com letra grande, mas não, no WhatsApp não vai. Bom, Mas tá bem, bom. então, aproveitando a luz ainda, né, ainda na sala, né, a luz ainda que não apagou, que não acendeu na sala, vou apresentar. Mariana Neustein, pode tirar, André, obrigada, viu? Muito obrigada. Mariana Neustein, a quem agradeço efusivamente ter aceito o meu convite, né? Ela é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, vice-diretora do Conselho Científico da atual gestão e coordena, juntamente com Admar Horn, o seminário A Arte da Conversação. Né? Pelo menos andou anos fazendo isso. Terá 30 minutos para o seu comentário. Susana Schild, nossa antiga, vamos dizer, velha conhecida, é roteirista, crítica de cinema, coordenadora de debates e cursos com grupos de cinéfilos, alguns estão aqui, e de há muito colaboradora do Psicanálise e Cinema, e agora em caráter permanente. Igualmente, 30 minutos para suas apreciações para esse filme. E, last but not least, Luiz Fernando Galego, idealizador do Psicanálise e Cinema e Hors-Concours nos debates, é vice-presidente da Associação de Críticos do Rio de Janeiro, coeditor do site críticos.com.br. Então, Mariana, por favor, com o maior prazer, a palavra com você. Então, queria agradecer a Sônia, né, o Galego, a Susana, também é a primeira vez que eu participo dessa atividade, né, e queria agradecer a todos da sociedade. Eu gostei, né, eu fiquei um pouco surpresa quando a Sônia me chamou, falei, ai meu Deus, será que eu sei fazer isso? Acho que eu não sei. Mas, de qualquer jeito, eu escrevi uma coisinha que não é 30 minutos, né? Na verdade, é mais um starter aí para a gente começar a nossa conversa, né? São algumas impressões que eu tive, enfim, que bateram na minha cabeça e no meu coração ao longo do filme. Tá? Então, é pequenininho, né? Não, os 30 é até, né? É quanto você precisar. Eu estou mais interessada no que a gente vai conversar, né? E como é que vamos misturar o que todo mundo tem para dizer, né? Eu vou ler, tá? Porque eu acho que eu me sinto mais tranquila. É com muita delicadeza, vou começar. É com muita delicadeza que o diretor Daniel Ribeiro mostra as filigranas da problemática do processo de autonomização e formação identitária do personagem Leonardo. Jovem que, para além das questões da adolescência, traz consigo todo o sofrimento e as dificuldades da cegueira.
José Saramago, no livro Ensaio sobre a Cegueira, descreve: desamparado, no meio da rua, sentindo que o chão lhe fugia debaixo dos pés, tentou conter a aflição que lhe subia pela garganta. Agitava as mãos à frente da cara, nervosamente, como se nadasse naquilo a que chamavam um mar de leite. Mas a boca já se lhe abria para lançar um grito de socorro. Foi o último momento que a mão do outro lhe tocou de leve no braço. Acalme-se, eu levo. Inicialmente, quem leva Leonardo é Giovanna. Giovanna mãe, Giovanna protetor solar, se sucedem muitas cenas de acompanhamento no começo do filme. Ela o vê como uma possível aventura amorosa e ele a coloca em um lugar muito familiar da proteção materna. Leonardo fala também de Karina, colega que não gostava. Ela cola em mim, ele diz. Giovanna protege, Karina cola. Existiria outros lugares para elas? A cena da carteira vazia inaugura, ao meu ver, uma possibilidade de deslocamento, descolamento do afeto materno. Gabriel chega e ocupa o lugar vazio, a carteira escolar. E concomitantemente a esse movimento, Leonardo começa a reivindicar mais liberdade. E há, nesse momento, como uma passação de poder do cuidado de Leonardo, de Giovanna a Gabriel, a revelia de Giovanna. As posições parentais, nesse momento, mostram o medo dos pais relacionados aos pedidos do filho, considerando a complexidade que a condição da cegueira lhes impõe. A mãe absoluta não hesita em cerceá-lo, e o pai ambivalente se transforma num pai barba. Cena linda de transmissão, acompanhamento, medo, talvez admiração, por que não sedução? A cena alterna vezes onde o pai passa a gilete e vezes onde guia o caminho da gilete para o filho. Me pergunto, por onde passa a identificação de Leonardo? Por onde caminha seu desejo? Penso no seu nível de preguiça. 8, 10, ele diz. Há que se ter muita energia quando se é portador de alguma deficiência. Tanta energia que talvez as relações não possam ser devidamente investidas. Será que ficaram dessexualizadas? O que imperava era a relação de hiperproteção materna. Me pareceu que não existia corpo até a chegada de Gabriel. Algumas cenas corpo, como eu chamarei, me vêm à cabeça. A cena casaco-pele, na qual Leonardo veste o casaco esquecido de Gabriel e o deseja. A cena do banho, onde Gabriel observa o corpo de Leonardo e ele o deseja. E a cena mão a mão, que sela a ligação entre os dois. A relação homoerótica entre Leonardo e Gabriel abre uma possibilidade de desenvolvimento do desejo de Leonardo, ao meu ver. Desejo esse que não pôde ser investido, pois estava direcionado para sua sobrevivência e alienado ao medo parental. Um filme que descreve um eclipse emocional
que ilumina e liberta da escuridão o desejo de Leonardo. Obrigada. Muito bom, puxa, Muito bonito. muito bonito, sensível como o filme. Muito poético também. É. Parabéns, Mariana. Bem, Olha só. Muito bom Suzana mesmo. agora, né? Pois é, Sônia, mas você tirou muita informação que eu ia passar, Sônia. Você fez o dever de casa muito. Calma, Sônia, mas beleza, tudo bem. Então, a Sônia, que é cinéfila desde criancinha, né, Sônia? Passou várias informações importantes, tais como se trata do filme de estreia, o primeiro longa-metragem do Daniel Ribeiro, que é autor do roteiro também. Ele tinha 2 curtas premiados antes, Café com Leite, de 2007. O curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, com os 3 personagens principais, o Gabriel, a Giovana e o Leonardo, e que, de uma certa forma, foi um embrião do Eu Quero Voltar Sozinho, que ele fez, então, em 2014. Agora, todo mundo fala desse filme, ai, que filme fofo, ai, que filme terno, ai, que filme delicado. Mas, na verdade, esse é um filme de altíssimo risco. Altíssimo o quê? Risco de realização. Por quê? Porque, de um modo geral, quando o espectador vai ao cinema, o que ele quer? Emoções fortes, ele quer questões explícitas, ele quer que a tela, quer dizer, o que bate na tela seja mais vigoroso do que a vida, ele quer se sentir vivo, impactado, etc. E tal. E esse filme vai no caminho oposto. Ele vai com duas características que poderiam ser um filão para um diretor sensacionalista, um diretor ligado ao escandaloso, pegar um adolescente homossexual e cego, imagina isso na mão de um diretor assim, nossa, eu vou pegar esses 2 temas e vou explorar para o público ficar ou muito chocado, ou muito sensibilizado, ou o que quer que seja. Mas o risco do Daniel, que o diretor correu, foi justamente o oposto, foi desdramatizar, foi tirar qualquer aspecto sensacionalista que um personagem tão facilmente explorado nesse sentido poderia render nas mãos de um diretor com outro perfil, com uma outra visão de mundo, né? Então, o que acontece com esse filme? Assim, ele ganhou um prêmio no Festival de Berlim, o prêmio TED, que é dado para o filme assim LGBT mais importante, e esse filme ganhou. Então, o que tem é que esse filme, e não é um prêmio pequeno, foi muito premiado no Brasil e no exterior, apesar de não ter elementos absolutamente banais e quase que obrigatórios nos cinemas de hoje. Confronto, vilão, entende? Amigo, inimigo, violência explícita, sexo explícito, não. Esse filme vai numa outra direção. Hoje eu quero voltar sozinho por outro caminho. Eu não vou seguir o caminho tradicional dos filmes, da grande parte dos filmes. Então, o que ele faz? Ele construi um filme em local não identificado. Ali a gente não tem identificação nenhuma. O filme é de uma economia de ingredientes muito impressionante. É São Paulo, sei lá, é o interior de algum lugar, podia ser interior de qualquer lugar. Um bairro residencial. Exatamente. Então, não há Exclusivamente isso. Não há grandes. De casa para a escola, de escola para casa, vai para a casa da avó, anda um pouquinho na rua. É absolutamente o básico. É um filme, em termos de produção, que fica com o básico.
E ele tem uma coisa também que os personagens são todos muito naturais e ele rompe. É um filme assim absurdamente tão normalzinho, né? Tudo tão singelo, mas ele rompe com a construção de estereótipos. E isso é uma coisa importante. Então, no filme anterior que a Sônia mostrou, e uma coisa muito importante é o seguinte: é bom que haja várias formas de se abordar vários temas, não vamos ficar com um modelo só, um estereótipo. Então, se no filmezinho que é pequenininho na duração, que a Sônia mostrou, a questão trans é estereotipada, a meu ver, é o garoto que quer vestir assim, o pai que veste assim, mas é totalmente válido. Esse é zero estereótipo, zero. Então, o filme também, o risco é que não tem um ator famoso, só a Selma Grey, que faz a avó, que fazia cinema desde os anos 70, ninguém é conhecido. E tem uma coisa, se a gente fosse falar, eu, pelo menos assim, do elenco principal, da Giovanna, do Gabriel e do Leonardo, gente, eles são muito fofos, eles são lindos, eles são muito naturais, eles são completamente, eles estão fora da curva de clichê do cinema, e eles fazem parte aí desse lugar comum que se tem de verdade, né, no mundo real. Mas ainda bem São que nem bonitos, né? são lindos, nossa, mas não são hollywoodianos. São bonitos comuns, mas são lindos, lindos. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte: nenhum ator é famoso, não tem nada assim que atraia a pessoa, né? E tem uma outra coisa, assim, o adolescente homossexual e cego. Nossa, que coisa, né? E ainda por cima, adolescente. Nossa, coitada dessa mãe. Eu li críticas que falam que a mãe é super protetora. Quem não seria? Me diz. Que jogue a primeira pedra a mãe que não iria super proteger esse menino. Atire a primeira pedra, convoco aqui. Então, o que tem é o seguinte: cego, homossexual e adolescente. O que adolescente quer? Ruptura, confronto, desafio. O adolescente quer mostrar que é o máximo. O adolescente quer mostrar que confronta tudo e todo mundo e desafia tudo e todo mundo. E a gente tem um garoto extremamente doce. Doce. E, na minha cabeça, porque isso aqui é bom, cada um tem a sua cabeça e pensa do jeito que quiser, ele quer uma coisa: ele quer ser normal, ele quer ser como todo mundo, ele não quer uma vida mais emocionante do que a que ele já tem. Esse menino, coitado, ele vive na exceção, ele vive fora do contexto, ele quer ir para o contexto, ele não quer ser apontado como um menino cego. E alguém falou, a Sônia que falou, né? Isso ela tem razão. O garoto é muito mais sofre um bullying horrível, dou vontade de ir lá e acabar com aquele garoto. Horrível, muito mais ser cego, é uma crueldade, um sadismo daqueles meninos muito grande, mas normal, mais ou menos, né? O bullying, que ele, de uma certa forma, não não fica tão abalado, porque eu acho que esse menino ele vive abalado desde que nasceu. Esse menino vive enfrentando desafios desde que nasceu. A vida desse menino não é fácil. Então, o que ele quer ele quer pouco, aliás, ele quer ser normal, ele quer ser como todo mundo. Isso eu achei muito bonito no filme. Então, uma coisa assim, a gente falou de Dalí, de Buñuel no começo, né?
E uma coisa que se fala, um dos erros de diretor, principalmente no primeiro filme, é que ele quer mostrar tudo, ele quer fazer tudo, ele quer mostrar que ele é o máximo, olha como ele é ousado, né? E o nosso amigo aqui, o Daniel Ribeiro, ele foi exatamente o contrário, ele foi totalmente low profile, completamente tom menor, mas conseguiu um resultado bom para quem gosta do filme, não é obrigatório, né? E esse tema tem um termo em inglês que define muito assim qual seria o gênero do filme, coming of age, amadurecimento de adolescente. Então, esse filme, por exemplo, Adolescente Rende, meu Deus do céu, rende filmes, todo mundo meio... Agitação pressupostamente esperada de adolescente. Por exemplo, só uma comparação, no ano anterior, em 2013, assim, as telas tremeram com a exibição de Azul é a cor mais quente, que era o caso de duas meninas adolescentes que descobrem homossexualidade na escola. Podia ser assim o outro lado, o lado B desse filme. Mas assim a exaltação da sexualidade, nossa, foi assim uma orquestra sinfônica, né? Enquanto esse filme completamente menos. E por que esse menos, né? O que esse diretor estava buscando, né? Qual era a proposta dele? Eu acho que, de uma certa forma, é muito difícil, é desmistificar. Talvez, eu não sei se é possível, se não é. Pode ser que seja, pode ser que não seja, depende. Mas esse menino, o Léo, ele tem uma maturidade muito impressionante. O Léo é um menino maduro e eu acho que a maturidade vem do sofrimento. Talvez para outros meninos que sofreram tanto seja o contrário, vem uma revolta muito grande devido ao sofrimento. A gente não dá para saber, né, como é que todos vão reagir. Cada um reage de um jeito. Mas o que esse menino tem é uma maturidade e o filme passa um calor humano raro. Passa uma coisa calorosa, simples, cotidiana, sem exceção, nada excepcional. E o garoto, eu não sei se isso existe, eu fiquei pensando se meninos cegos podem levar a sua máquina de escrever e ficar numa escola normal, não sei mesmo. Eu sei que esse menino, o Léo, né, ele muda, assim, acende uma luz na vida dele, realmente acende quando o Gabriel senta atrás dele. Tchan, tem assim, tchan, mas é um tchan, low profile, tudo é delicado, terno, tudo seria talvez cotidiano. Realmente não tem herói esse filme, não tem herói, não tem ninguém, não tem super-homem, não tem super-homossexual, não tem nada, todo mundo é básico. Então, esse menino, realmente, eu gostei muito do que a Mariana falou e do que a Sônia falou. Como será a descoberta da sexualidade de um menino com essa questão visual e como ele vai para o banheiro, vai tomar o banho, né, e beija o espelho, como depois de conhecer o Gabriel, ele realmente uma coisa interna desperta nele, né? Ou é pela voz do Gabriel, ou é sei lá o quê, encosta no braço do Gabriel. E tem, aos poucos, tem a questão do o que ele pode ter, né? O tato, o olfato. Então, quando ele beija e abraça o moletom do Gabriel, eu acho que é uma cena muito expressiva, muito forte, porque é o que ele pode, é o que ele tem. E uma coisa que me comoveu bastante é o papel da Giovanna. A Giovanna é fofa demais no sentido de como essa menina... A gente não sabe da família de ninguém, a gente sabe que o Gabriel não tem mãe, perdeu mãe, não se dá lá muito bem com o irmão,
da Giovana, da Gia, a gente não tem noção dos pais, quem são, como são, mora bem numa casa com piscina, né? Mas ela tem assim um amor responsável por esse menino que não é comum, mas existe. Pelo menos não é comum, mas também não é impossível. Então, dessa garota querer cuidar e gostar também, e numa indefinição muito bonita, eu acho, porque ela não é autoritária, é uma pessoa do bem, do bem. Eu não sei se realmente esse diretor, se as pessoas do bem existem, acho que existem, sim, do mal e do bem, depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas o filme ele aposta numa questão que de personagens e de situações que exaltariam conflitos, ele atenua os conflitos. Isso é uma diferença muito importante. É um filme que tem uma narrativa calma, não tem cortes bruscos, não tem montagens, angulação, tudo é calmo. Como o filme. O filme se passa numa bolha, numa espécie de bolha. Aqueles personagens estão numa situação muito fechada, ninguém, não se tem problemas maiores, problemas de violência. O que tem é essa questão muito, muito íntima. Eu acho que é um filme que quer evitar a dispersão para acentuar a intimidade, mas sem um toque escandaloso. Então, o que a gente percebe assim da visão do Leonardo quando ele sonha com Gabriel, a gente supõe, é um sonho em preto e branco, quer dizer, meio assim, formas, disformes, né? E achei que o pai era muito legal, viu, Mariana? Achei aquele pai tão gente boa, achei aquele pai tão compreensivo, e a avó maravilhosa. Não sei, eu achei que todo mundo é bom nesse filme. Todo mundo é bom, mas ninguém é super bom. Ninguém é excepcionalmente bom. As pessoas são razoavelmente normais, né? Tem a Karina, que a menina descoladinha, que, enfim, faz parte. Os vilões são os garotos que fazem bullying, e realmente o que o Leonardo e o Gabriel querem é ver aonde vai dar. É isso. O filme não termina, devia ter começa, entende? Na verdade, a história vai começar agora. A história não termina quando ela acaba, ela recomeça. Então, não é um happy end. Esse filme não tem nenhuma exaltação, só tem uma questão assim de uma aposta numa forma de fazer cinema. Agora, dessa vez, pode ser que o próximo filme ele dê uma de Scorsese com Taxi Driver, sei lá, as pessoas mudam, fazem vários tipos de filme, né? Mas tem uma coisa assim, sem glamour, sem dramatização. Esse filme, em termos de gênero também, ele poderia estar assim, meio próximo de Me Chama Pelo Seu Nome, ou Me Chama Pelo Meu Nome, Me Chama Pelo Seu Nome, né? Na Itália, tem uma coisa parecida, mas eu achei aquele filme tão irritante, tão glamourizado. Muito ruim. Eu também acho horrível, porque é tão glamourizado, só falta baixar Botticelli ali naquele cenário, tudo de uma exaltação da beleza, o cenário perfeito para dois rapazes se encontrarem. Gente, qualquer pessoa se apaixona lá naquele jardim. Pronto, fico com o jardim, meu filho, você fica com quem você quiser. Eu vou ficar por aqui nessa cadeira. Mas, enfim, eu sim, conversei muito com a Sônia é muito democrata, e a gente conversou bastante, que filme escolher. E eu queria assim, enfatizar um filme brasileiro, porque eu acho que é uma realidade perto da gente, e principalmente para a gente pensar num mundo tão violento, tão hostil,
com exclusões tão perturbadoras que, de repente, tem um filme que aposta no sentido oposto, aposta no contrário. Então, eu acredito nisso tudo. Eu não sei se eu acredito totalmente nisso, mas eu também não sei se eu acredito totalmente nos outros, né? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem uma coisa assim que o filme, fora os garotinhos do bullying, não é um filme hostil. Agora, o espectador, que ele não cultiva hostilidade de forma nenhuma. Agora, o espectador, realmente, aquele que estiver esperando o Schwarzenegger dar tiro e bater com o carro, vai achar horrível, mas vai falar que não acontece nada nesse filme. Aí é uma questão de expectativa e de ponto de vista. Eu acho que acontece muita coisa mesmo, e pavimenta o caminho para muitas outras coisas. Mas, enfim, o Leonardo, quer dizer, o Guilherme Lobo, que faz o papel do Leonardo, fez algumas séries, o Fábio Aldi, que fez o Gabriel, fez outras séries, a Giovana, interpretada por Tessa Morim, também fez algumas séries para televisão. Eu acho que eles vão, sim, florescer, quem sabe, né? A gente vai ouvir falar deles. Mas aí vocês me digam, vocês acharam o filme assim, não acontece nada nesse filme? O que vocês acharam? Não é, Sônia? Não acontece nada? Será? Eu falei isso tudo, você, a Mariana, e não aconteceu nada nesse filme? Ai, meu Deus. Tinha assim, na hora que eles estão na bicicleta, será que vai ter, como é um jargão isso, né? Vai trombar, vai cair, vai não sei que acidente, ou vai morrer? Não, né? Ele é tranquilo como a vida no interior, uma vida pacífica que no máximo tem. Todo mundo é legal, os professores, a professora, aquele orientador, até a mãe, né? Enfim, então é muito bom de ver, né? Fez um bem enorme, muito lírico. Ele chega a ser lírico. Suzana, sabe o que eu acho? Sônia também, Mariana, os demais. Eu acho que o roteiro tem uma ideia genial. Ele coloca, né? Quer dizer, a gente pode achar assim, ai, demais, né? Coitado. Além de ter uma inclinação homoerótica que vai se revelando, ainda era cego. Eu acho que quando o roteirista, que é o diretor, né, pensou nessa história, eu não sei se foi intencional, mas eu acho que ele botou um ovo de Colombo em pé. Por quê? Se ele fica muito divulgado como um filme que levanta a bandeira, com muito proselitismo sobre a situação gay, o filme talvez fosse repudiado de antemão, as pessoas nem fossem ver. Agora, o filme começa com a história de um ceguinho, né? Essa expressão horrorosa, piedosa, né? E que diminui o deficiente visual, né? Então, ele vai, de uma certa forma, cativando o espectador ao ver a adolescência de um menino cego, com uma deficiência visual grave, na adolescência, né? Sofrendo bullying. Vamos lá, adolescente é uma peste. Menino adolescente, garoto pré-adolescente é uma peste, geralmente. Tem os peles, né? Quer dizer, o pele é aquele que sofre o bullying, né? E tem os candidatos a machão, os que já querem ser homenzinho, homenzão, e não sei o que lá, que vão sempre arrumar alguém para projetar as suas deficiências, suas inseguranças, suas vicissitudes e fazer desse pobre coitado um saco de pancada. E aí vai aparecer a questão, né, de uma atração homoerótica que vai se revelar, primeiramente, né, pelo olfato. Ele é cego. É com o cheiro do casaco do outro menino que ele vai se masturbar. É a hora que o filme mostra alguma coisa um pouco mais ousada para uma plateia média conservadora. Então, nesse sentido, eu acho que o filme foi muito feliz, né, em mostrar
duas formas de minoria. Uma pela qual a tendência geral é de um certo paternalismo e pena, e outra que assusta, que amedronta, que cria repúdio em um grupo de pessoas que, né, que não tem condição, às vezes, né, de... Outros fazem de maldade mesmo, mas muita gente não tem condição de compreender uma sexualidade fora da heteronormatividade, né? Então, nesse sentido, eu acho que o filme foi muito feliz, não é à toa que ele conseguiu tanto ser reconhecido pelo público gay que premia, pelos cinéfilos gays, críticos de cinema gays que premiam os filmes, como em Berlim, que ele levou o prêmio TED, mas também ele teve uma repercussão ótima, dentro do possível, de um filme brasileiro, que também é outra coisa que sofre preconceito, né? A plateia tem um grupo de pessoas que não, se é filme brasileiro, eu não vou, né? E, como sempre, a gente tem filmes ruins, tem filmes bons, tem filmes ótimos, mas tem gente que de antemão não vai. É filme sobre gay, então, aí brasileiro sobre gay, aí mesmo é que eu não vou. Então, eu acho que, como ele vende primeiro a questão da deficiência visual, eu acho que ele conseguiu um tento genial de não fazer assim, proselitismo, propaganda, levantar bandeira e dizer: olha só, gente, olha só esses meninos, olha só o que pode acontecer. Cara, o garoto está... né, tá explodindo de hormônio e está se interessando por um outro menino. A Giovanna, né, eu acho que ela tem, inicialmente, me parece que ela tinha um crush no Leonardo, ou estabeleceu uma relação fraternal, maternal, de cuidado, de consideração, de pena, ou lá o que for, né? Talvez ela também seja um pouco discriminada, não sei, né? Ela tem muito mal-estar com a tal da Karina, que é toda... né, toda sociável, toda para fora, paqueradora, né, bonitinha, faz o gênero bonitinha, mais atraente, né, e tal. E o novo menino que chega vai ser objeto de interesse erótico das duas meninas, até que elas vão ter que, ou pelo menos a Giovanna vai ter que descobrir, ter que aceitar, né, que o interesse erótico deles talvez seja diferente do que ela gostaria que fosse, né? Então, nesse sentido, eu acho que o filme é muito feliz, né, de passar tudo isso com muito cuidado, muita delicadeza, muito respeito, muita seriedade, e eu acho que isso explica bastante o sucesso possível de um filme brasileiro, que, no fundo, aborda uma questão que, para a grande maioria, é polêmica, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de perceber. Não acho que seja o lugar adequado aqui, mas, como é uma sessão de psicanálise e cinema, eu acho que também a gente tem estado muito voltado para essa questão das identidades sexuais trans, mas estamos esquecendo a identidade sexual homo, né? Que eu acho que a psicanálise tem que repensar muita coisa a respeito disso. Mas talvez isso seja assunto para outro lugar e outro momento. Porque eu acho que a gente conhece a famosa carta do Freud para a mãe de um rapaz homossexual, a gente sabe... mas a gente sabe também que ele batia fechado na questão do Édipo, né? E quando eu comecei a estudar psicanálise, até antes de entrar para a sociedade, falava-se muito do Édipo invertido para explicar a evolução da psicossexualidade no sentido do homoerotismo. E eu acho que a gente vai ter que repensar as coisas, porque, na nossa experiência clínica, na minha, pelo menos, os pacientes homossexuais e amigos que eu tenha homossexuais sempre me deram o depoimento de que, em algum momento, sempre souberam. Nunca quiseram, esses que eu conheço, a coisa trans. Queriam ser homens que gostassem, se apaixonassem e tivessem tesão por homens. E eu acho que é isso que a gente precisa também estudar na psicanálise. Obrigado. Bom, deixa eu fazer aqui uma intervenção. Primeiro, só aproveitar o comentário da Petrushka, a informação para a Suzana, né, que ela escreveu no chat, que, de fato, essa máquina, sim, fazia parte da inclusão, e ela pode até explicar, porque ela estagiou, né, e tem essa experiência. Mas eu queria abrir, enfim, não sei se Mariana agora quer comentar os comentários, e depois abrir para o chat para as pessoas, que a riqueza é essa, né? Todo mundo, o Galego falou coisas tão importantes, e quem, não sei, levanta a mão ou põe o nome para a gente ter alguma... Embora seja bem informal, tá? Não sei se Mariana
Eu queria só fazer um comentário sobre a fala da Suzana. Eu achei muito interessante quando você fala, Suzana, que o filme acentua a intimidade. E eu também acho isso. Acho que é por isso que não tem nada de extraordinário, porque essas cenas do cotidiano, da intimidade, né, a gente vê na nossa clínica, elas realmente não são extraordinárias, né? Tem algumas vezes que tem coisas extraordinárias, mas muitas vezes são esses olhares, né? Por isso que eu chamei de filigranas mesmo, né? A clínica é feita disso, e eu acho que este filme também é feito disso. Né? Estão nos pequenos atos, né? Na barba, no pequeno gesto, nos pequenos cheiros, né? Por isso que eu concordo com você. Eu acho que toda a beleza do filme delicadeza, né? Está na acentuar a intimidade, né? Eu concordo também. A delicadeza. E eu concordo com as filigranas. É tudo, né? É um bordado, né? A vida da gente é assim. Exatamente. É sim. Então, ninguém, vocês vão nos deixar sozinhas aqui, sozinhas, abandonadas. Galego já se... Então, eu vou ter coragem de falar um pouquinho. Munira. Vou ter coragem de falar um pouquinho. Isso, poxa. Até parece, né, Mariana, que eu preciso que eu falo pouco, né, Mariana? Eu faço curso com a Mariana, ela sabe que, às vezes... Fala só coisa boa, vai, Munira. Vamos lá. Sabe o que eu achei? Esse tema, nós sabemos, né? Está eivado de preconceito, está eivado de sensacionalismo. Quer dizer, aquelas pessoas que trabalham essa temática com sensacionalismo, com cores, não sei o quê, elas estão fazendo o jogo dos preconceitos. Elas estão ampliando os preconceitos e aguçando os preconceitos. Então, a tal filigrana que a Mariana usou, eu acho que é a filigrana que a gente está tentando, que ele disse isso liricamente, a normalização, quer dizer, é um desenvolvimento possível, como é tão possível a hétero, quer dizer, foi uma naturalização. Eu acho que nós todos estamos envolvidos nesse movimento de naturalizar e despatologizar, que a gente sabe que foi a postura anterior, infelizmente, abraçada pela medicina, depois de muita briga, foi abandonada, pelo menos oficialmente. Eu acho que esse lirismo que ele trouxe, o ovo de Colombo que o Galego se referiu, é apresentar a naturalidade de uma apresentação, de uma escolha, ou de uma identificação homoerótica. Num tempo de delicadeza, né? Queria falar. Fala, Sandra. Aproveitando a Munira, eu primeiro parabenizar a Mariana e a Suzana pelas palavras, pela fala, seguindo o clima do filme, né? E aí, com a colaboração agora da Munira, eu pensei no Leonardo e em como o diretor foi feliz, e o roteiro, de juntar dois desejos de que essas questões sejam, além de naturais, comuns. Ser cego e ser homossexual. Para estarem em outra categoria, uma categoria de algo possível,
de algo que acontece, né? Nasce-se cego e descobre-se homoerótico, homossexual. Então, eu achei bonito isso, né? Que ele colocou essas duas situações, né? Que estão sendo naturalizadas e vividas como possíveis. E assim, simples, né? O filme é como se falasse isso de uma maneira simples, né? Não é feérico. É legal. A Petrushka quer falar alguma coisa? Você escreveu no chat da saudade, do tempo. Eu estava dizendo que esse filme me traz a lembrança de uma sociedade da minha época de infância, onde a gente brincava na rua, andava de bicicleta, as relações sociais eram resolvidas pela afetividade, por um pensar junto com a afeto, que hoje em dia parece que os adolescentes e as crianças sofrem muito com qualquer mudança e crescimento, né? O bullying aparece, dá raiva na gente, mas uma das palestrantes falou sobre, de certa forma, como eles se resolvem entre eles. Não é uma coisa que toma uma proporção de ir para a justiça, de ter que mobilizar uma família toda. É uma coisa que vai tendo... E não traz um trauma, não é que não traz um trauma, mas não faz uma lesão traumática a ponto de danificar a personalidade, a identidade do sujeito, né? Isso tudo me deu um saudosismo muito grande nesse filme, a saudade de um tempo que a sensação que eu tenho que não está mais, não existe mais. A delicadeza. O Léo passa ao largo, ele também não... Ele lida bem, né? Ele não fica... Não tem que reagir à provocação. Isso é curioso, Petrushka, nome russo, né? Petrushka, mas você falou uma coisa importante, como hoje parece que as crianças são de uma fragilidade terrível. Se alguém falar, você é isso, não pode nem falar, porque aí, sei lá o que acontece, a criança vai desmontar, o adolescente vai desmontar e precisa de uma equipe enorme para sustentar a criança ou o adolescente. Eles não podem ser abalados na sua, sei lá, visão de si mesmo ou na visão que alguém tem deles. Mas eu gostei muito disso que você falou. Poxa, o que me xingava quando eu era criança, meu Deus do céu, de um ponto só. Mas era menos trauma, era menos levado em consideração. Estavam certos, estavam errados, como é que a gente vai saber, né? Era diferente, não tinha essa dramaticidade. Assim, uma questão, a simplicidade das questões, das relações, está totalmente explícita na estética do filme. Isso existe um entrosamento muito grande entre forma e conteúdo. Assim como não existe uma glamorização dos personagens, também não existe uma glamorização da estética na qual o filme é construída. É tudo sim, rasteiro, normal, mas feita com muita acuidade, com muito foco. Isso é uma coisa importante. O filme, esteticamente, tem muito foco, ele não abre mão do que ele quer mostrar e sem dispersão, porque colocar outras coisas podia ser uma dispersão muito grande nessa história. Não, ele vai no ponto. Nesse sentido, gostei demais da abertura. O filme começa com um barulho, um marulhar, né? Ainda antes da imagem. Aí estão os dois, ele está deitado, tem a Giovanna do lado, estão na piscina, com a mão fazendo assim, o movimento da água, o movimento da vida, que o filme é isso, né? A vida como ela é, como às vezes é, né, com as suas dificuldades, né? Me lembrou até o poema do Drummond, isso, um carro passa devagar, o galego deve saber, papapá, eita vida besta, meu Deus, né? Não é? Do Drummond, esse poema? Ele fala, um carro passa devagar, tudo, tem várias descrições, e ele termina, eita vida besta, meu Deus. Eu diria que é do Bandeira, mas não tenho certeza. Não, é Drummond, é Drummond. É do Drummond. É isso, William assim, que é pediu de para Itabira, falar, né? gente. Fala, William. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Consegue? Sim. Porque eu não estou me vendo aqui. Peraí. Não? Estou fazendo uma coisa, aí fico meio nervoso. Agora sim. Então, primeiro, boa noite. Né? Eu sou o William, sou aluno da formação.
em psicanálise da SBPRJ, para quem não me conhece. Queria primeiro parabenizar pela escolha do filme, né? Depois parabenizar pelas falas, né, da Mariana e da Suzana, né? Queria falar duas coisinhas sobre o filme. Muita coisa já foi falada, que eu concordo, né? Mas a primeira delas é essa simplicidade com que ele, e naturalidade com que ele traz essas duas questões para o filme, que torna o filme muito mais leve, mas também a atuação dos adolescentes, né? São adolescentes fazendo os papéis que eles mesmos vivem, né? Que eles mesmos experienciam, né? E isso naturaliza ainda mais o filme e a atuação deles, né? Eu acho que a proposta do Daniel é um filme assim que eu tenho assim uma admiração profunda pelo filme, né? E a segunda situação é que é um filme feito para se exibir e para dialogar com qualquer público. Eu falo isso por uma experiência. Eu coordeno um cineclube aqui em Paciência, na Zona Oeste, né? Esse cineclube a gente começou no final de 2017 e nós exibimos sempre um filme por mês, sempre num sábado, numa sexta-feira, e depois a gente faz um bate-papo. E a proposta foi exatamente popularizar, né, o filme, né, o cinema, né, a linguagem cinematográfica. E quando eu propus, eu faço a escolha dos filmes, então eu propus exibir esse filme, acho que foi em 2018, se não me engano, né? E assim, foi um desafio, porque era um desafio para saber como as pessoas reagiriam, né? A gente tem assim uma audiência bem interessante no Cineclube, né? 15, traga para cá. 16, 16 pessoas às 20, enfim. E aí foi assim, sensacional, porque o filme falou com a simplicidade das pessoas que estavam ali. Não é um ambiente intelectualizado, é um ambiente popular, né? É um ambiente assim de pessoas que não tinham muito contato, né? Passaram a ter com esse cineclube. E assim, como a temática que para 2018 já era uma temática, né, assim, espinhosa, como ela se naturalizou a partir do filme, dialogou com as pessoas que estavam ali, a gente conseguiu fazer um debate muito muito rico, muito bacana, né? Então, a proposta do filme para mim é essa, e ele atinge de maneira brilhante, né? E assim, eu estava muito esperando esse dia de hoje, porque o filme, né, teve que mudar para a gente poder conversar e ouvir um pouco as impressões, né? Então, é isso que eu queria trazer para essa noite. Obrigado, tá? Obrigada a você. Mariana disse que quer falar? William, mas parabéns pela sua iniciativa, é muito importante. Parabéns Clube. mesmo. Junte-se a nós. E 90% dos filmes são nacionais que a gente exibe. Coisa tá? boa. 90%. Bom. Muito bom. Eu queria falar duas coisas. A primeira coisa é que eu não acho simples. Todo mundo está falando, é simples, a simplicidade. Eu acho que tem cara de simples. Né? Não acho nem natural nem simples. Eu acho que tem cara de simples e cara de natural. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente recebe na nossa clínica, por exemplo, pais que vêm trazer as crianças, parece que eles têm esse mesmo olhar sobre os filhos, muitas vezes, dizendo: nossa, estava tudo tão bem, estava tudo tão tranquilo, e de repente, né, não sei por quê, está acontecendo isso. Né? Como se esses pais ou os próprios pacientes, olhando para os seus próprios sintomas, né, não perceberam a evolução deles dentro de si, ou não perceberam a evolução das crianças, né, com relação às suas dificuldades cotidianas, por exemplo, no âmbito escolar, ou mesmo no âmbito da casa. Então, eu tenho a impressão que, às vezes, a gente tem realmente essa ideia de olhares simples, entre aspas, né? Sem a complexidade, sem olhar para a complexidade. Eu acho que o filme convida a gente para olhar para a complexidade. A partir, concordo com o que a Suzana falou, de um jeito muito sutil, mas são cenas... Eu acho que é por isso que... Eu não entendo nada de cinema, mas eu acho que é por isso que o filme é lento. Porque a gente vai acompanhando e a gente não cansa, não. Mas ele é lento, como se fosse realmente assim, passo
por passo, né? Olha bem, então, o que acontece aqui, olha bem o que acontece aqui. Tem um ritmo muito interessante, né? Isso é uma das questões que eu queria levantar. E a outra que eu pensei também, enquanto eu estava vendo o filme, é assim, hoje, o título do filme é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E a última frase do filme é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Então, isso me faz pensar que quaisquer das escolhas sexuais, né, ou de gênero, ou do que seja, que a gente vai fazer na vida, ou que os nossos pacientes fazem na vida, a gente precisa primeiro querer voltar sozinho para depois voltar com alguém, né? E isso, o filme é muito didático, né? Primeiro precisa se individualizar, né? Se separar, uma primeira separação para depois encontrar alguém, qualquer que seja, né? Homem, mulher, trans, enfim, não importa, né? E esse movimento eu acho que o filme também mostra para a gente. Perfeito. Muito bem colocado, Mariana. Mas eu gosto muito da cena da barba. Eu também acho. Acho maravilhosa, sabe? Para mim, a ideia que me ficou, não sei se foi, eu não sei se eu entendi exatamente o que a Mariana colocou na hora, eu fui bem simples nessa hora. Assim, é uma identificação com o gênero masculino. Ele pede ao pai, não só por ser cego, né? Em algum momento ele pede ao pai para ajudar ele a fazer a barba, porque realmente para ele é difícil, mais difícil do que foi para mim começar a me cortar fazendo barba, né? Ele vai se cortar muito sozinho, né? Então ele precisa de ajuda, mas o que ficou para mim foi assim, olha, a identificação de gênero dele é masculina. Agora, a escolha de objeto homoerótico, se vai ser homoerótico, heterótico, vai se encaminhar para homoerotismo, ok. Ou é uma coisa de adolescência, ou é uma coisa da restrição da adolescência, quer dizer, da restrição da deficiência visual, enfim, não sabemos, né? No final, eles estão andando de bicicleta, né? Me parece que o outro menino, sim, já tem uma escolha homoerótica definida. Né? E o Léo, né? Achei engraçado o pai chamar ele de Leãozinho e tal, quer dizer, ele é muito mimado realmente, né? Quer dizer, mas enfim, é natural, como não, né? Como já disse a Suzana e a Sônia, como não, né? Eu acho nesse sentido o filme muito interessante mesmo, muito interessante quer dizer, se ele está querendo vender uma ideia, né? Olha, gente, gay, homo, olha, o que é isso? Não precisa ter medo, entendeu? Nós somos assim, somos gente como a gente. Se ele está querendo fazer essa, digamos assim, essa propaganda, ele está vendendo peixe muito bem exatamente para uma plateia que talvez tivesse resistência, porque falar para os convertidos é fácil, falar para a gente que já tem mente aberta em relação a isso, não tem problema, né? A questão é atingir um público mais conservador, menos informado, mais reacionário, mais assustado, mais amedrontado com as suas fantasias inconscientes, homo, bi, trissexuais, sei lá, né? Cada um é um mundo, né? Enfim. Nesse sentido é que ele elogiou a sensibilidade, a tal da delicadeza. Eu achei muito inteligente a construção, o encadeamento, né, de cenas de trama, o leitmotiv dele, assim, o moto, né, moderato cantabile, né, que vai indo, ele está no carro com a mãe, é como a Mariana falou, Suzana também, é aquele silêncio, aquele tempo, ele está pensando, ele está vendo e aquilo demora, é o tempo que transcorre, né? Não precisa ter nada espetacular. Então, eu achei o diretor muito feliz, muito sensível e inteligente para apresentar esse tema, né? Porque aquilo vai brotando e fica tão orgânico, né? Tão natural. E tem uns temas periféricos, né? Da garotada bebendo. Ele é um pouco pudico, porque não aparece... Eu não me lembro, mas acho que não aparece maconha, né? Aqui, não. Né? Ele só vodka. Fica só na bebida e tal, né? Mas
Enfim, quer dizer, eu acho que são escolhas um pouco diplomáticas, sim, né? Mas que funcionam muito bem. Não se pode também dar conta de tudo. Ele não está fazendo um filme sobre a adolescência em geral, mas ele pega uma parcela de funcionamento bem realista de uma adolescência, talvez, enfim. Mas geográfica e culturalmente localizada num lugar menor, talvez, né? Com mais. Ele não é no Rio de Janeiro, não é uma cidade grande. É um lugar menor, não sei, interior de algum lugar, tem assim, enfim, uma cara de. O colégio, né, grande, depois o lugar que eles vão ali fazer os estudos de biologia e tal, né? E que é um meio acampamento, também parece, sei lá, interior, como a Suzana falou, pode ser de Minas Gerais, né? Pode ser de São Paulo, de Curitiba, sei lá. Né? Mas é um lugar pequeno, né? Lugar pequeno, né? Então ainda tem essa coisa do risinho, da vergonha, né? Ainda e isso tem uma certa... coisa, tirando os pais do Léo, né? A Suzana mencionou, a gente não sabe nada da família da Giovana, da família do rapaz a gente tem uma informação, mas os únicos adultos que vão aparecer são professores e alguns professores e os pais do Léo. No resto, a gente vê a garotada como no Charlie Brown, que os adultos não aparecem, né? Só porque o mundo do adolescente, ele quer um mundo muito fechado, ele quer o mundo dos seus pares, né? Pode ser os pares que fazem bullying, pode ser a menina mais saliente que incomoda a outra menina mais quietinha, etc. e tal, mas eles estão querendo se libertar da coisa familiar. E para o menino cego, isso é muito importante, porque o cego já deve ter aprendido, a gente não sabe, mas eles são muito informados de procurarem ter a sua autonomia, a sua independência, né? Não ficar eternamente dependente. E nisso o Léo parece já bem encaminhado. Os pais é que ainda estão muito assustados. O pai está aberto a isso. Agora, o termo intercâmbio, né, o significante intercâmbio, é interessante, né, porque não é só intercâmbio, ele quer intercambiar, ele vai fazer o intercâmbio afetivo, sexual, corporal, né, sensorial, ele intercambia, né, experiências, então essa é a grande descoberta dele, né? Eu quero intercâmbio. E também é o desejo de se libertar daquela superproteção que ele tem também ali, né? Que é necessária, né? Eu queria necessária, mas falar então um pouco dessa questão, vamos dizer, do bullying e da superproteção. Eu queria fazer um comentário a respeito disso. Eu não sei, muitos de vocês sabem, pela experiência profissional ou não, lidando com mães e tudo, aquela célebre frase: não, pode deixar a coisa cair no chão, pode deixar a criança brincar no chão, é bom que ela ganhe imunidade. Aquela velha expressão de que nós temos um sistema imunológico orgânico, e agora eu também fico querendo falar num sistema imunológico psicológico. Esse menino, quando os outros chatearam ele pela cegueira, ele mostrou lá o dedo, ele se defendeu. Então, o que a colega anterior, eu não conheço, falou, está bullying demais, quer dizer, está exagerado a questão do bullying, da mesma maneira de que a criança não... Qualquer coisinha tem que tirar uma ressonância magnética do pulmão, porque pode evoluir para essa coisa de patologizar tanto as coisas orgânicas quanto patologizar, que nem cabe esse sentido, mas dramatizar, exagerar aquilo que sai um pouco da cartilha tradicional. Isso eu acho que nós temos que ficar muito atentos a isso, porque parece que nenhuma criança... Esse exagero de a gente tem que prevenir, porque pode piorar. Isso aí eu não aguento mais
com esse negócio. Aí acho que bate com o que a Marília, né, comentou aqui sobre autonomia, né, Marília? Quer comentar sobre o desejo de autonomia que aí, né, em relação à Munira está falando? Assim, a sensação que me deu, eu não sou do meio, tá, gente? Olha! Então, meus comentários não vêm do meio. Eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 35 anos. E, assim, eu sempre pensei que ser diferente é difícil na sociedade, porque a sociedade tem dificuldade para aceitar o diferente. Seja por qualquer razão, seja porque é surdo, seja porque é mudo, porque é cego, a questão de sexualidade, seja lá o que for. Né? Então, assim, eu acho que eu, como mãe, pensava assim, eu queria só que ele fosse normalzinho, comunzinho, no sentido de comunzinho, para que a vida desse menos porrada nele. A gente vai percebendo, quando o filho vai ficando adolescente, que o que ele quer é autonomia. Né? E é muito difícil, às vezes, essa tarefa do você ir aos poucos construindo essa confiança para você dar cada vez mais autonomia. Alguns momentos dá certo, outros, às vezes, não dá certo. Meu filho sempre falava uma coisa, porque eu não queria que ele fosse o Pele, mas eu também não queria que ele fosse, né, aquele moleque que faz bullying com os outros. E a gente sempre conversava muito sobre isso, e ele diz até hoje, com 35 anos, mãe, bullying é educativo. E é claro que ele coloca limites nisso, há um limite para a violência, eu acho que a sociedade está mais violenta agora, talvez o bullying de quando eu fosse adolescente, fosse menor, meu filho fosse mais jovem, não fosse tão assim, mas era pegar no pé. Era só mas o melhor amigo dele, eles têm um grupo de amigos que vem da vida toda, desde 10 anos de idade, sei lá, e o melhor amigo do grupo mais próximo sofreu bullying dos melhores amigos. E ele agradece, é muito engraçado, porque ele diz, eu sou o que eu sou melhor hoje por causa de vocês. Mas então, assim, é um limite que eu, como mãe, é um limite muito tênue, tinha muita dificuldade. Uma coisa que eu gostaria que alguém comentasse é o seguinte, que me chamou um pouco de atenção, é que eu acho que tem... Eu gostaria de saber o que vocês acham. Se tem um estereótipo no papel da mãe e do pai. Porque a mãe é a protetora e o pai é aquele cara que ele compreende, pelo menos assim que eu vi, ele compreende a proteção da mãe, ele compreende a mãe fazer esse papel, mas ele tenta fazer um diálogo para compreender em busca da autonomia. Na cena da Bárbara, uma das coisas que me chamou mais atenção, que eu achei lindo, achei um diálogo maravilhoso, quando ele fala da questão do intercâmbio, que ele fala que ele gostaria de saber se ele estava querendo fazer intercâmbio pelas razões certas. Eu achei aquilo sensacional, porque eu acho que é o papel do adolescente, ele começa a questionar, porque ele quer uma autonomia total e os pais vão cedendo um pouco aos poucos, alguns mais, outros menos. Era esse comentário. E aí, Fernando, quem quer falar? Maria Esther quer falar. Mariana? Esther. Tá, então vamos lá. Oi. Eu também não sou membro da sociedade, mas uma coisa que me chamou a atenção bastante aí na fala da senhora da Munira é a questão da superpatologização das coisas. E eu acho, sempre tenho pensado nisso, que não é para superproteger como a criança que a gente diz, deixa jogar no chão, porque ela tem que pegar micróbios, tem que aprender a se curar. Eu acho que é para não ter que encarar o afeto, porque se for patológico, cura com remédio. Eu tenho muito essa sensação. Quanto ao filme, foi dita tanta coisa muito bem falada, fico muito agradecida pelo que eu ouvi da Suzana, de você, da Munira, da Mariana, do Galego. Falas assim lindíssimas que mostram o filme como ele é, nada a acrescentar. Mas essa fala aí da Munira me fez pensar uma coisa que eu já vinha pensando, que eu acho que não tem nada a ver com superproteção, não é para se livrar do afeto. Não vamos tratar disso como uma questão afetiva, porque o remédio vai dar um jeitinho. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada. Estou tão emocionada com a sua fala e eu me lembrei de te dizer uma coisa. Num trabalho clínico recente, uma criança foi tudo muito diferente quando o pai conseguiu dizer para ele, olha, está com medo? Não tem problema não. É assim mesmo, vai com medo mesmo. Quando o pai afetivamente acolheu a criança. É isso aí. Então,
estou querendo dizer que nós estamos legitimou, né? Ela deu um aval, testemunha. A Mariana quer falar, né? Eu só queria falar uma sensação que eu tive enquanto eu estava vendo o filme, só para a gente continuar na conversa dessa, que eu gostei muito que a Munira falou, desse sistema imunológico psicológico. Quando eu estava vendo o filme, eu tive uma estranheza. Eu falei, nossa, mas que coisa estranha, essa casa, ela não tem nenhum tipo de aparato para quem é cego. Nenhum. Porque, na verdade, casas podem ser adaptadas para cego. E nessa casa não tinha nenhuma adaptação. Nenhuma. Quer dizer, era a mãe que fazia a adaptação, a mãe e o pai, né? A mãe, o pai e os amigos faziam a adaptação da casa e fora da casa para o Leonardo. Mas fora da casa, eu acho que é entendível. Agora, dentro da casa, eu achei curioso. Falei, nossa, que estranho. Porque existem milhões de coisas. Sinais, barulhos, superfícies, né? Muitas coisas que a gente pode colocar numa casa para cegos, né? E eu acho que, só para lembrar essa questão da autonomia, né? Também dentro da casa... É isso, Munira, joga no chão e pode pegar o pedaço de maçã que caiu no chão, a criança pode comer porque é bom, mas nessa casa também ela era pouco atética. Tinha braille na parede, ele tinha uma coisa assim para a luz, não sei o que, lembra? Na parede do quarto dele tinha braille. Dele, né? Mas na mesa... As coisas do quarto dele. Não aparece, pelo menos, né? Não, na mesa... Tanto que a primeira discussão, que era deixar ele sozinho em casa, né? Foi a primeira discussão do filme, era uma coisa que era impossível. Né? Ela não aparece em sala de estar, né? O quarto dele e mesa de jantar. No início é até a Giovana que abre o portão para ele, né? Com a chave, uma coisa, né? Com a chave, né? Quer dizer, uma coisa assim super protetora. Quer dizer, eu acho que o adolescente passa por essa, né, essa coisa maluca, é maluco mesmo, né? Para muitas coisas ele é criança ou quer ser ainda criança independente, para muitas coisas ele já é adultizado ou quer ser mais autônomo e independente. E eu vou tentar responder um pouquinho, não sei se vou responder a Marília, que é isso mesmo que você descreveu, né? O bullying, eu acho que o termo, né, deveria ficar reservado para coisas realmente mais desagradáveis, porque o que acontece é isso. Tem um livro do Hermann Hesse, muito antigo, Demian, que fala disso, né? O mundo da casa e o mundo da rua. Então, muitas vezes, certos adolescentes, né, vão para o mundo, aspas, da rua, o mundo externo, o mundo extrafamiliar, com uma coisa meio... ou por características individuais, ou pelo ambiente que ele foi criado, com uma coisa assim meio retraída, meio, né, criado por vó na gíria, né, filhinho de mamãe e tal. E realmente é uma certa dureza, até certo ponto, dos amigos, dos colegas, não vou dizer amigos, dos colegas que ele vai ter que se adaptar e sair um pouco dessa concha da superproteção real ou internalizada, né? Real ou que ele mesmo, às vezes, quer ser protegido, né? Então, eu acho, não sei, Marília, se eu estou respondendo exatamente o que você queria, mas a minha ideia é essa, que o convívio com os outros garotos, né? Eu, por exemplo, fui filho único, como minha mãe dizia, filho único de mãe velha, né? Porque ela me teve já com 40 anos, naquela época isso era complicado e tal e coisa. Então, realmente, para mim e para a casa de amigos que tinha irmãos ou irmãs, era o máximo, porque, né, em casa eu era realmente, efetivamente, super protegido. E eu precisava de um choque de realidade, como o do mundo como ele é, né? Até chegar a perceber como é ruim também, né? Mas de uma forma gradual, né? E convivendo com outros meninos, outras crianças, outras meninas, outros pré-adolescentes, outros adolescentes, com outra experiência familiar e com já mais diplomados pelo mundo real, onde você não é super protegido, onde você não é filhinho da mamãe, onde você não é criado por vó, né? Então, eu acho que isso também, o filme, de uma certa forma,
toca nisso com o agravante dele ter uma deficiência visual. Mas você vê que ele tolera, até certo ponto, que a Gi abra a chave para ele. O tato é muito desenvolvido, ou de fato, né, que os outros sentidos tendem eu não sei se biologicamente, defensivamente, a serem compensados quando você tem uma deficiência, né, visual principalmente. Mas aí junta, Galego, com a necessidade dela maternalizar e cuidar. Ela é que pega, ela é que põe. Depois não, depois ele usa ele mesmo, né? É só sentir. Ela quer proteger, cuidar. Mas caracteriza que ele também deixava rolar, né? Um pouco, ou muito, né? Mas com o tempo ele vai mudar. O filme tem um arco, né? Eu acho interessante isso. Ele é bem seguro. Quer dizer, o filme, embora com essa aparente linearidade e tal, tem um arco do personagem. Ele vai se modificando. Não, acho também genial ele descobrir que pode fazer, como é que se diz, um intercâmbio para cegos. É como se também dissesse, eu também vou poder descobrir um lugar onde eu não me sinta um bicho estranho por ter uma atração homoerótica. Né? Quer dizer, é importante também se sentir igual, se sentir um pertencimento. Né? É importante isso, até para lidar depois com a diferença. Mas ele cavou essa informação, ele perguntou ali naquele mas naquela escritório e ela falou que ia investigar e falar para ele, então, né? E descobre, né? A demanda é dele, né? O movimento é dele. Agora, a Petrushka que citou a Rudinesco, você quer comentar alguma coisa sobre o livro da Rudinesco, sobre a desordem ou não? As famílias? Não, você citou aqui no chat. Esse livro, ela faz uma espécie de histórico, desde a antiguidade até a contemporaneidade, falando, inclusive, mais tão atual com a discussão de gênero, mas ela traz uma discussão da entrada, eu acho que na normatização da homossexualidade dos diferentes tipos de família que tem acontecido hoje. E ela vai fazendo uma especulação sobre isso. Desse livro, ficou muito preso, ficou muito firme para mim, a questão da saída da mulher. Não sou feminista nem a favor nem contra, eu estou trazendo o que eu acho que faz sentido. A saída da mulher de dentro de casa deixou desamparados os filhos, porque antigamente você tinha a avó que cuidava, ou tinha a empregada doméstica, que era a empregada da família, que vinha da mãe, que vinha da avó e ficava. E com a saída, eu entendi assim, com a saída da pessoa que cuida dos filhos de dentro de casa, a gente está tendo um acontecimento atual que me faz muito sentido isso, né? Porque desde a Revolução Industrial, ela traz essa ideia da Revolução Industrial como a saída da mulher de dentro de casa para trabalhar na indústria e pergunta quem fica com os filhos. E, para mim, no meu ponto de vista, eu acredito que sim, que há um consenso aí, que na hora que não tem quem cuide afetivamente como mãe, como representação materna em tempo maior, né? A gente tem um adoecimento, eu não vou falar patologia, mas a gente tem uma falta de desenvolvimento da afetividade que se dá entre as famílias. E eu acho que aí sim a gente pode falar talvez de uma patologização que a gente está vendo, que a gente está vendo hoje em dia nas famílias atuais, essa desconjuntura, não vou falar patologização, vou falar disfuncionalidade. Muito bom. Marília, a Marília levantou a mão? Tá. Tinha sido antes, aí eu já falei, esqueci de abaixar a mão. Tá bom. Eu queria comentar o que a Petrushka falou. Eu me lembrei de um filme que eu vi essa semana no Festival Varilux, vai entrar em cartaz depois, mas é um filme muito interessante. Ele até ganhou um prêmio de melhor direção e melhor atriz para filmes de primeiro diretor, em Veneza 2021. Se chama no Brasil Contratempos. E é a história de uma mãe com 2 filhos que não mora perto do centro de Paris, está trabalhando como arrumadeira num hotel palácio, né? E não tem com quem deixar os filhos, então ela deixa com uma vizinha. Né? Então é um filme que enfoca bem uma questão atual da mulher que tem que trabalhar, que tem que ser mãe, que tem que ganhar dinheiro, que não mora perto e se passa durante uma semana, 10 dias de greves em Paris, como houve na coisa dos coletes amarelos. Né? Então, isso é muito interessante e eu tenho essa experiência, né? Porque minha mãe, além de ser
de ser filho único de mãe velha, ela trabalhava fora, numa vila, no Meier, na minha primeira infância, entre 1950 e 1956, numa vila de 36 casas, 36 famílias, onde só 2 mulheres trabalhavam fora. E uma delas era minha mãe. E ficava dependente de empregada ou das vizinhas. Só que, na época, como as outras 34 senhoras não trabalhavam fora, né, tinha até briga daquelas que já tinham filho adolescente para cuidar de um garotinho, porque era o papel da vida delas, era ser mãe de criança pequena. Né? Então, nesse ponto, eu fui até privilegiado. Mas, para minha mãe, era um horror. Era um horror, porque, além de superprotetora, tinha a culpa de ser abandonante, mas precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Não é que não tivesse meu pai, mas, enfim, precisávamos 2. Então, esse filme é muito interessante, eu acho que ele mostra uma situação, né, na França, né, onde era muito... onde é muito diferente. Hoje em dia aqui também mas na época, no Brasil, no Rio de Janeiro, era muito diferente a relação amistosa entre vizinhos ou vizinhas. Também tinha muita briga, né? Mas isso é outra história. Bom, Maria Esther tem a mãozinha aí também? Não, não. Não? Tem uma mãozinha aí, tá. Tem uma rede, né? Bom, mas na mãe do Léo é uma mulher, aparentemente, do lar, que está ali, cuida, né? De todos na casa, tem uma coisa harmônica entre ela e o marido. Acho que é uma família bem estruturada, na verdade. Eu acho que a segurança dele vem do afeto que ele recebe, não só acho que dos pais, acho que desde sempre, e um pai que deixa ele, inclusive, eu não deixaria ele fazer a barba, ai meu Deus, vai se cortar. E a amiga, né, que gosta tanto dele. Então, ele é um menino. Mas por que a mãe sai toda quarta-feira? Eu não me lembro se isso fica explicado. Tem um dia que a mãe não vai ficar na rua o tempo inteiro, não fica claro. Mas, enfim, não importa, mas assim, ser pode ser controlador, Galego. Isso é controle. Pode ser clube da igreja, de costura, das não amigas. Não era toda quarta, não. Acho que foi só uma. Não, ele ia para a casa da avó. Toda quarta. Ela tinha médico, Ela tinha um médico, Galego. Vai ver que era médico. Eu acho que era toda quarta, sim. Para aguentar o controle. Ela ia na psicóloga. Mas a avó também. Ela ia para o analista. A Selma Egrey, aliás, é a terapeuta, lembra da série Terapia, do Selton Mello? Era meio terapeuta e supervisora. Atriz fantástica. Pelo que eu ela sei, é o máximo. Ela é o máximo. Ela é maravilhosa. É uma grande atriz, belíssima, continua. Muito e bonita, a vovó é maravilhosa também, diz coisas muito legais para o Léo. Pois eles são uma família que deixa ele voar, ela gosta do marido. Não, e o pai também, né, acho que a Marília falou isso, né? O pai também fala, olha, intercâmbio para isso é legal. Agora, se para se afastar da gente você tem que ir para os Estados Unidos, peraí, é isso mesmo? Não, né? Vamos ver. Tá certo, né? Sim, precisava, né? Para ele ser sujeito, né, do desejo dele, acho que naquela hora realmente precisava ir para muito longe, né? Muito. Gente, pelo que eu sei, no momento, pelo que eu tenho escutado até hoje, nas comunidades ainda está acontecendo, Galego, de muitas vizinhas tomarem conta. Sim, eu estou falando da classe média. Não. Na classe média. Sim, tem uma rede necessária. Nas comunidades, isso funciona sem dúvida. bem. E funciona. Estou falando do ambiente. Tem até as tomadoras de conta. Então, que recebem várias. De onde a gente veio, né? De onde eu vim, né? O ambiente do filme é classe média, né? E acho que é uma classe média, Mariana, que não tem esses recursos mais tecnológicos ou do ambiente, né? É uma coisa mais, né? Assim, menor, né? E ali não tinha Instituto Benjamin Constant, certamente.
Não, que dá um aprendizado, né? Ele tinha uma bengala que ele Não, a bengala era boa, não, e a máquina da escola é maravilhosa. Ele né? maneja muito bem a bengala dele, né? E ele se move assim com bastante, né, autonomia. Essa experiência de se imaginar cego. Aliás, eu não tem nada a ver nesse zapeando, né? Um restaurante não sei aonde, que era, acho que na Itália, sei lá, não, na Holanda, a experiência de darem os olhos, né? E assim privilegiar só o olfato. As pessoas comem com as mãos, né? Então, uma experiência de uma culinária, uma gastronomia muito sofisticada, mas todos botam uma venda, se sentam e vão comer sentindo, né? Para depois, quando tiram a venda, eles veem os pratos, né? Isso é complicado. É muito essa condição da cegueira, não é uma coisa monumental, não é muito. Eu achei que na hora do sonho é quando o autor talvez fale para a gente o que seria na cabeça do Leonardo, como é que é a realidade, vultos, como é o processo simbólico, né? O que simbolizou. Interessante isso. Sonho do cego. Qual é a percepção dele da realidade no sonho? Assim que eu pensei. São formas, são vultos, né? Claro escuro. Desfocado. Muito interessante. Na minha vida profissional, eu tive um tempo, alguma experiência com crianças surdas, e aquela cena do rapaz chamando ele para dançar, e me chamou muito a atenção, né? Porque ele tinha um problema de dançar, mas não tinha um problema de ouvido apurado para a música clássica, né? Gosta de Beethoven. Enquanto que aqueles surdos que eu conheci, essa questão de botar o pé no chão e sentir a vibração era algo muito importante para eles. Muito importante. A ida ao cinema, né? O grupo Estação fazia sessões para cegos. Era uma festa. Eles falavam o tempo inteiro do filme, tinha gente explicando o filme. Era uma confusão, eles adoravam participar de uma atividade. Infelizmente, eu acho que não tem mais, especialmente depois da pandemia. Mas mesmo quando o grupo entrou em crise financeira, eu não sei se continuou. Tinha um membro do grupo que era uma pessoa super animada de inclusão, enfim, para meninos de escola pública, de favelas, que nunca foram ao cinema, ter essa experiência coletiva, e levava cegos também. E tem uma cena no filme que ele vai ao cinema, Exatamente. E a menina do lado reclama porque o outro estava explicando. Tá falando. Mas é muito bonita essa cena, né? Porque ele ri com sons e ele absorve a versão do amigo. O que o amigo se diverte, acha engraçado, ele também acha, né? Então é uma meio osmose. Só duas coisinhas bem rápidas. Sim, William. Bem rápidas. Não, surgiu esse tema. Na Netflix tem uma opção com audiodescrição, que eu achei muito interessante. É mesmo? Não sabia. Tem do filme, né? Eu já assisti de novo e aí acabei descobrindo que você pode colocar audiodescrição, que eu achei muito interessante. Até para o filme, com audiodescrição. E tem com sinais, isso sim, né? A linguagem de sinais, que aliás esse governo ele vai. E sobre a questão que a Suzana perguntou, sobre a questão da máquina de escrever em braille, né? Eu trabalhei numa escola municipal que tinham 2 máquinas em braille, porque nós tínhamos 2 alunos cegos. Eles usavam essas máquinas, só que elas eram da rede municipal e ficavam na escola, né? Então eles usavam, dei aula, eram dois alunos, dei aula para os 2, inclusive. Então é algo bem factível mesmo. Aquela devia ser da escola, só que ela era antiga, fazia aquele barulho de fato complicado, né? Mas acho que devia ser da escola mesmo, né? Que bom. Que mais, gente? Eu acho que deve-se pensar bastante nessa questão de patologização. Isto vai tirar meu sono. É mesmo? Essa questão é muito, muito, muito importante
Eu não sei se está se... Gente, é até difícil falar, né? Está se fazendo isso com um monte de coisa e está se desfazendo isso com outras coisas que merecem. Então, acho que as pessoas estão um pouco confusas, porque tem muita coisa patológica que as pessoas estão achando natural e o contrário... Normalizam. Não é? Inclusive a violência, o sadismo, né? Assim, a